Joe Biden e Donald Trump se enfrentam hoje, no primeiro debate presidencial de 2024, promovido pela CNN. O confronto histórico começa hoje às 10 horas da noite, pelo horário de Brasília, 9 da noite, no horário da costa leste americana. Então vamos para lá, justamente para Nova York, ao vivo. Mariana Janjá, já pronta ali em toda a expectativa para este debate. E, Mariana, pouco antes deste encontro entre os dois candidatos à presidência, Donald Trump disse que Joe Biden é ameaça para o país, é uma ameaça para os Estados Unidos. O que ele quis dizer com isso? Qual é a argumentação dele? Boa tarde. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a todos. Pois é, né, Donald Trump usando o discurso de Biden contra Biden, né? Biden que buscou o tempo todo se colocar como o único defensor da democracia aqui nos Estados Unidos, como o único caminho possível para que a democracia continue no país. Essa é uma das grandes estratégias de campanha do presidente americano, se colocar como a única alternativa possível para que os Estados Unidos continuem uma democracia. E agora Donald Trump tenta tomar esse discurso e virar esse discurso contra Joe Biden. Então, horas antes desse debate, ele foi às redes sociais dizendo que Trump é uma ameaça para a democracia. Ou seja, os ataques já começaram, né? Ataques, contra-ataques, trocas de acusações. É isso que a gente deve ver hoje à noite, pelo menos é isso que indicam todas as informações que a gente tem dos estrategistas de campanha, das pessoas que passaram esses últimos dias antes do debate com Joe Biden e com Donald Trump. Joe Biden passou os últimos dias isolado com a equipe de campanha dele, fazendo treinos, simulações para o debate, inclusive com o advogado pessoal dele, fazendo às vezes de Donald Trump, fingindo que era o Trump. A principal estratégia de Joe Biden é de tentar caracterizar Trump como uma pessoa completamente desequilibrada e incapaz de governar o país por mais 4 anos. Então, claro que Biden, para fazer essa estratégia dar certo, depende muito também do comportamento de Trump. E aí, do outro lado, a gente tem informações da equipe de campanha de Donald Trump de que talvez ele vai exibir uma postura mais moderada, exatamente já de olho nisso, exatamente para tentar não dar combustível para o que Biden vai tentar dizer sobre ele. Ou seja, talvez a gente não veja um Trump explosivo, um Trump que grita, como a gente viu no debate em 2020. Talvez já por causa disso mesmo, já tentando se proteger desse tipo de estratégia de Joe Biden. Mas claro, né, só na hora mesmo que a gente vai saber como vai ser esse encontro entre os dois, como é que os dois vão se comportar. É a primeira vez que Joe Biden e Donald Trump vão se ver desde outubro de 2020. Primeira vez que eles vão estar em um recinto, no mesmo ambiente, desde aquela época, desde outubro de 2020. Então, por isso, a expectativa é muito grande. E realmente, a gente fala sobre troca de acusações porque, claro, a estratégia de Biden é de caracterizar Trump dessa forma. Biden, inclusive, foi orientado pelos próprios estrategistas a não falar muito sobre as conquistas do mandato dele, do governo dele, o que, num primeiro momento, pode parecer até paradoxal, né? Pode parecer esquisito a gente pensar, poxa, mas o presidente não vai falar sobre as conquistas dele do mandato, mas, segundo a equipe de Biden, essa estratégia não estava adiantando. Então, é melhor, na verdade, focar em atacar o oponente, em criticar Donald Trump, tentar fazer com que Trump realmente pareça essa pessoa incapaz de voltar para a Casa Branca. E, por outro lado, Donald Trump também deve criticar muito Biden por aqueles temas que foram assim o calcanhar de Aquiles, né, desse mandato. Então, a inflação, a economia, a questão da imigração também, criminalidade. Então, é mais ou menos por aí que Trump deve ir. A gente tem aí essas informações dos dois, né, desses últimos momentos dos dois antes do debate, e Joe Biden já está a caminho de Atlanta. Yuri, Débora. Opa, eu não estava ouvindo, aqui estava direcionando, eu não estava ouvindo a Débora, mas a Débora se despediu da Mariana Janjá, que estava ali num skyline de Nova York ali, fantástico. Deixa eu ver se a Débora já conseguiu voltar com um áudio aqui, se não, voltou? Débora, vamos lá. Voltei, vamos lá. Agora sim, a gente quer, todos querem te melhor, ouvir. né? Não exato, queremos te ouvir, então, que tem um cardápio aqui para a gente contar tudo que vai ser esse debate, né? Então tá.
para a gente entender. Olha só, a gente preparou algumas artes, Yuri, para explicar em detalhes como será esse encontro, esse debate histórico entre Joe Biden e Donald Trump. O encontro de 90 minutos acontecerá nos estúdios da CNN em Atlanta e não terá plateia. As duas campanhas também concordaram que o microfone ficará ligado somente para o candidato que estiver com a palavra naquele momento. As equipes de Biden e Trump não terão acesso aos candidatos durante aqueles intervalos comerciais previstos, como tem no Brasil, que vai lá, troca uma ideia, passa uma orientação, não vai ter. Os candidatos também não poderão levar material de apoio para o púlpito, mas receberão um bloco de papel, uma caneta e uma garrafa d'água. Os dois terão à vista o relógio para mostrar o tempo, o restante disponível para eles poderem calcular ali o tamanho das falas. Pois é, bom, como disse agora há pouco o vice-presidente Geraldo Alckmin, fácil não é, né? Não é uma questão de gostar de... É melhor assistir do que fazer um debate, ainda mais nessas condições. Além das regras do debate de hoje à noite, a gente também preparou uma tela mostrando como vai ser a dinâmica desse confronto histórico. É o que a gente vê agora. Os candidatos serão questionados sobre alguns temas macro estabelecidos pelos mediadores Jake Tapper e Dana Bash, como economia ou política externa. O candidato A terá 2 minutos para responder a pergunta sobre esse tema. Em seguida, o candidato B fará uma réplica de até 1 minuto. E, por fim, o candidato A faz a tréplica também de 1 minuto. Depois, essa ordem será invertida, ou seja, o candidato B passa a ser o primeiro a responder a próxima pergunta, mas a dinâmica continua a mesma. Depois, o candidato A faz uma réplica e o candidato B tem direito à tréplica. No fim do debate, cada candidato terá 2 minutos para fazer uma declaração final. A ordem das falas foi definida por um sorteio. Primeiro falará o presidente Joe Biden